Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir numa luta desigual. Dominaste-me, Senhor, e foi tua vitória. Não sou cantor, eu sou padre. Mas esse refrão eu vim cantando nesse fim de semana, refletindo toda esta nossa linda liturgia e que pode ser também uma chave para nós entendermos toda esse fim de semana, como eu tinha falado antes, o último fim de semana do mês de agosto, mês vocacional, e lembramos dos nossos queridos catequistas. Poderíamos fazer uma reflexão sobre a cruz, que até o Papa Francisco hoje chamou a atenção no Ângelus, por causa dos símbolos. Tem gente que usa a cruz não como um sinal de salvação e de redenção, mas só como um símbolo qualquer, uma beleza, um brinco, um colar. Claro, não significa que não tenhamos que usar, mas sempre como um sinal de redenção, não só um enfeite na nossa vida. Poderíamos falar também sobre a perda, quem perde ganha para Jesus, falar sobre Pedro, que primeiro é elogiado por Jesus, e hoje Jesus chama a atenção dele. Jesus, inclusive, diz, vai para longe, Satanás. Mas eu gostaria de utilizar uma outra chave de leitura para abrirmos outras janelas, mas chegarmos num ponto em comum. Jesus chama a atenção de Pedro e diz, vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Por quê? Por que Pedro se torna uma pedra de tropeço? Porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. E nós vamos para a segunda leitura, que em geral, a segunda leitura ela não tem muita conexão com o Evangelho, a primeira leitura. Muitas vezes a segunda leitura ela vai para um outro caminho, mas hoje ela simplesmente entra em comunhão com o Evangelho, quando Paulo diz, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus. Qual foi o problema de Pedro? Pedro se conformou com o mundo. E hoje, até um pouco antes do almoço, o padre Sebastião fez almoço, eu também estava ajudando, né, preparar o molho, o macarrão, e eu estava procurando uma forma. O padre Sebastião, mas por que você quer uma forma? Ele achava que eu estava procurando uma forma para ajudar no almoço, mas não era necessário. Eu até pensei em trazer uma forma aqui, uma forma de bolo, mas depois eu pensei melhor, vou dizer, só vou falar dela e não vou trazer. Por que a forma? Quando você coloca a massa na forma, quem sabe fazer um bolo, fazer uma torta gostosa, você coloca a massa que é mole, ela vai se amoldando. Da forma que é a forma, ela sai. Hoje em dia tem até forma de passarinho, forma de coração, né? Mas da forma que é colocada a massa, ela sai. Por quê? Porque é colocado numa forma. Paulo, então, diz aqui por causa de Pedro, não vos conformeis, não se coloque na forma do mundo. O mundo não fique igual ao mundo. Jesus, porque Pedro estava pensando como o mundo, disse, vai para longe, Satanás, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens, as coisas do mundo. Ele estava se conformando, se colocando na forma do mundo. E Paulo diz, não vos conformeis com o mundo. Não se coloque na forma do mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar. O Papa Francisco, na sua primeira visita a Assis, que ele não conhecia Assis, só foi lá depois de Papa, ele foi que é uma igrejinha agora, um local, uma sala, a sala do despojamento, onde São Francisco, que na verdade era uma praça, depois se tornou uma construção, onde Francisco se despiu. E todas as pessoas estavam aguardando o discurso do Papa Francisco sobre o que ele falaria naquela sala do despojamento. E o Papa Francisco falou, e aí tem tudo a ver com esse conformar-se com o mundo, de que todos nós como igreja, porque nós somos a igreja,
Não podemos olhar a igreja como algo fora de nós, mas nós somos igreja. Nós transformamos, inclusive, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de provação, a nossa casa como um santuário. A casa do coração é a nossa casa agora, não é verdade? Nós somos igreja. E o Papa Francisco, então, falou que todos nós precisamos nos despir, nos despojar da mundanidade. Da mundanidade. De não nos conformarmos com o mundo. Porque o que o mundo pensa? Muito dinheiro, muito trabalho, muito sucesso. Se você não conseguir uma carreira, quando você fala, não vem a hora de ser padre, depois de padre, quando que você vai ser bispo? Se pensa na carreira, inclusive dentro da igreja. Isto é, nós precisamos nos despir da mundanidade. Não nos conformar com o mundo. E aí Jesus, depois no Evangelho, vai continuar falando da cruz. Vai falar de quem perde, ganha. É interessante. O mundo diz, não, você tem que ganhar, ganhar, ganhar. Não importa, enche os seus cofres, ganhar, ganhar. E Jesus diz, não, quem perde, ganha. Então, vamos pedir com esta Eucaristia para que o Senhor nos ajude a nos despir da mundanidade. Nós precisamos, todos nós, eu, você, todos nós precisamos. E essa chamada de atenção de Paulo, não vos conformeis, não fiqueis na forma do mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus. Isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Porque senão nós vamos deixando, inclusive, que esse pensamento do mundo, se conformar com o mundo, ele vai entrando também em nossas comunidades, em nossas igrejas, em nossas casas. Vamos tendo, ao invés de ter um pensamento aberto, porque quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, nós temos um pensamento aberto, não, nós ficamos com um pensamento fechado. Não vos conformeis com este mundo. Nós somos convidados a nos conformar com Cristo. Cristo é o modelo, Ele é o protótipo. Conformidade com Cristo e não com o mundo. Você pode dizer assim, mas como que eu posso fazer isso? Isso aí não é fácil. Claro, não é fácil para todos nós. E aí, para terminar, nós temos uma dica muito prática, muito linda, do profeta Jeremias. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. E nós cantávamos, seduziste-me, Senhor. Nós vemos os namorados. Como que se começa um namoro? Com uma sedução, uma mensagem, manda uma mensagem. Antigamente mandava uma cartinha, né? Acenava, mandava umas flores com sedução. E aqui, seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Então, a moça, o rapaz, começa, ou manda, hoje em dia mais para o Zap, entra nas redes sociais, e joga, vai jogando, vai semeando. E a pessoa, ela precisa se deixar seduzir. Não é? E aí, tudo isso se transforma em amor e compromisso. Nós estamos no mês vocacional, todo amor termina em vocação. Nós já falamos isso na Semana da Família. Então, esta sedução também acontece no nível espiritual. Quem é que nos seduz primeiro? É o Senhor. E Jeremias diz, seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, como nós cantávamos antes, numa luta desigual. Essa luta, ela é desigual. Por quê? Porque o Senhor é mais forte. Aí eu me rendo. Ele tem a vitória. Então, quem nos ama primeiro é sempre, a iniciativa é sempre de Deus. Seduziste-me, Senhor, amaste-me primeiro. E eu me deixei seduzir. Então, a moça e o rapaz, só depois que se deixa seduzir, que se apaixona pelo outro, os dois apaixonados, são capazes de fazer renúncia. Só quem ama é capaz de fazer renúncia. Os dois se namoram tanto que são capazes de renunciar, inclusive, o pai e a mãe saem de casa, renunciar às coisas que tinham em particular o seu próprio quarto, para ter um quarto em comum, para ter uma casa em comum. Então eu somente vou conseguir me despojar do mundo
me despojar dessa mundanidade, se eu me deixar seduzir pelo Senhor, se eu acolher a sua sedução. Como é que eu posso acolher então esta sedução do Senhor? Como é que o Senhor me seduz? Ele me seduz com a natureza. Nós podemos olhar sinais absolutamente visíveis, com o sol, com a chuva, com o canto do pássaro. Muitas vezes você pode fazer uma experiência linda e aquele canto do pássaro pode te remeter a Deus. Obrigado, Deus, que bonito canto do pássaro. O Senhor me ama tanto. Muito obrigado pelo seu amor. Aí você se deixa seduzir. E aí, nesta luta que é desigual, porque ele sempre vence, aí tudo isso se transforma em compromisso. Aí será fácil. Aí também, tanto você como eu, nós conseguiremos nos despojar do mundo. Conseguiremos também, como pede Paulo, renovar a maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus. Nós somente vamos conseguir fazer isso se nós nos deixarmos seduzir pelo Senhor. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, conquistaste a vitória. Então vamos pedir esta graça de não nos conformarmos com o mundo, de não nos colocarmos nesta forma, de nos abrir para o Senhor e também acolher essa sua sedução. O Senhor nos ama imensamente. Ele é amor, Ele ama você. Ele é amor, Ele nos ama. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir numa luta desigual. Dominaste-me, Senhor, e foi tua vitória. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir numa luta desigual. Dominaste-me, Senhor, e foi tua vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, e foi tua a vitória. Feche seus olhos e vai cantando esse refrão no seu coração. Sinta-se amada, sinta-se amado. Somente assim nós poderemos nos despojar da conformidade com o mundo. E foi tua a vitória. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, e foi tua a vitória. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, e foi tua a vitória.
Seduziste-me, Senhor. Seduziste-me, Senhor. Se você puder ir cantarolando, vai cantarolando com seu coração. Me deixei seduzir numa luta desigual. Dominaste-me, Senhor. E foi tua a vitória. Seduziste-me, Senhor. Seduziste-me, Senhor. Deixe-me seduzir. Dominaste-me, Senhor. Seduziste-me, Senhor. Seduziste-me, Senhor. E me deixei seduzir numa luta desigual.